todo mundo achava lá que eu ia falar sobre racismo. A primeira coisa que eu cheguei e falei, gente, quero que vocês entendam que eu quero distanciar o racismo do ser preto, tá ligado? Tipo assim, a nossa vida não é só dor. Tem dias que a gente tira o bagulho de letra, que a gente realmente olha assim e fala, porra, isso não tem nada a ver comigo, tem a ver com a pessoa que acaba cometendo um ato. Tem dias que o bagulho vem que nem uma pedrada, e a gente tem direito de ficar mal. Da mesma forma que tem dias que a gente quer enfrentar o mundo e falar, ó, isso aqui tá errado, nós existe, nós tá vivo, nós quer ser respeitado e nós merece ser respeitado. E tem dias que a gente só quer assistir uma comédia romântica na Netflix, tá ligado? Independentemente de qualquer dor que a gente tenha, a gente tem que lembrar o tempo inteiro que a gente é ser humano. A gente tem que reconhecer um momento, a gente tem que errar, tá ligado? E não colocar o peso do mundo sobre os nossos ombros. Eu acho que o momento que você tá vivendo é isso, tá ligado? Tipo, não é sua prioridade, não tem que ser. Sua prioridade, acho que em qualquer momento, acima de tudo, tem que ser você. Em um mundo hipotético, eu acredito que a Bárbara pequenininha, ela queria muito que a história, principalmente, tivesse sido contada sobre a narrativa mesmo negra. Eu custei muito, muito, para conseguir ter essa consciência de que eu era uma mulher negra e que eu só tive acesso à escrita negra na graduação. Então, olha só, eu perdi esse período inteiro da educação de base até o ensino médio, eu não tive nenhuma literatura negra, eu não tive nenhuma literatura indígena. E olha que eu tenho parentes que são, sim, indígenas. Então, assim, eu não foi muito difícil, foi uma dificuldade enorme eu ter essa consciência de quem é a Bárbara, identificar, né, quem sou eu. Esse processo poderia ter sido muito mais fácil. Então, eu acredito que se eu tivesse tido, por exemplo, jogos de cidade, se eu tivesse tido seminários sobre a perspectiva, ou palestrantes, não sei, qualquer coisa. Aquele escritor autônomo, que, né, não tem uma editora, que não tem aquele suporte financeiro, ele escreveu ali um conto, uma resenha, e foi uma coisa interessante para vocês, traga para a sala de aula. Eu senti tanta falta disso, de ter representatividade. Meus professores nunca, nunca, nunca foram negros, nunca. Eu passei a minha educação inteira sem representatividade. Então, traga pessoal que está fazendo mestrado em pedagogia, doutorado, que trabalha sobre esses recortes, traga para a sala de aula. Passa a leitura, peça para os alunos fazerem essa interação. O que você gostou nesse texto? Sabe? Valorizar os seus cachos. Por que meu cabelo? Eu comprei esses dias um livro, esqueci o nome do autor, que eu fui no Sesc. Adoro o Sesc. Eu fui no Sesc e eu comprei um livro que estava escrito Por que meu cabelo é crespo? E ele trabalhava toda a explicação, a criança, né, nos desenhos, perguntando para os pais, tentando valorizar porque a gente tem essa imposição de cabelos lisos, né, cabelos de outras formas, que não tem as nossas texturas. Então, eu fiquei tão feliz quando eu li aquele livrinho, que ele traz todo esse sentimento de você valorizar o que é seu, o que é você. Você não precisa ser o outro para ser bonito. Então, tudo isso, lá ali no começo da quarta série, nossa, teria feito tanta diferença na minha vida. O que eu teria me poupado de querer me enquadrar num rótulo, ter feito progressiva. Eu poderia ter uma identidade, falar, eu sou bonita, eu sou negra, sabe? Esse processo todo era muito difícil na educação, muito difícil. O nome da minha pesquisa é Representação de Meninas Negras da Literatura Afro-Brasileira. Eu peguei porque eu me identificava muito com o tema e foi aí que eu comecei a questionar, tipo, nossa, realmente não existe, né, muita representatividade das meninas negras na literatura afro-brasileira. A minha problemática era compreender o porquê que não existia tanta representatividade e ver como que elas eram representadas. Ui, peraí. Foi. Por que elas não eram tão... E como que elas eram representadas? Se era de maneira positiva, negativa, se tinha esse estereótipo que marca a sociedade, né? E
o método de pesquisa, ela é seguida de uma pesquisa que já foi realizada em 2022, que as estudantes realizaram um levantamento conversando com os professores da escola infantil para ver se eles realmente se eles aplicavam livros e obras de autores negros. Nisso, elas chegaram à conclusão de que não haviam muitas obras e que elas não trabalhavam com essas obras que existiam. E a minha pesquisa é voltada tanto para o livro Amoras, do Emicida brasileiro, que é o rapper brasileiro, e para o livro Meu Querido Pé de Rainha, da Bell Hooks, que é norte-americana, né? E nesses 2 livros, eu e a Marta, que é a minha orientadora, a gente chega à conclusão de que os livros realmente representam de maneira positiva, porque eles são escritos por autores negros, diferente dos livros que foram escritos por escritores brancos, que têm essa tendência de colocar os personagens como ajudantes da protagonista, ou tipo, ficar de escanteio, sabe? Então foi isso a minha pesquisa. Não pode ser uma coisa só de opinião, juízo de valor, né? Até porque a gente fala tanto nessa questão da escola democrática, né? E cá estamos, a gente tem que ter acesso a tudo, né? E não, quem escolhe o conteúdo não são os pais, né? Tem lá todo um estudo, um regramento, tem a BNCC, tem as diretrizes, tem o PPP, tem uma série de documentos que elas têm que ser cumpridas. E não cabe à família essa construção. A gente respeita a questão de território, mas tudo tem limite. Tem uma área que é ali, dali para frente, daquela linha em diante, somos nós, enquanto educadores, que vamos tomar posse, né? Dali em diante a condução cabe a nossas mãos, né? Então existe sim, e não é só na questão da intolerância religiosa, né? Eu acho que esse é uma das vestimentas que eles trazem, né? Eu costumo, de maneira intencional, às vezes a própria vestimenta, eu sempre trago pinceladas. Eu acho que o meu corpo é muito africano, ele fala por si só, mas quando a gente pode dar uma enfatizada, eu sinto no dever às vezes de... Então assim, uma camiseta com alguns dizeres, né? E não tem nada a ver com religiosidade, mas quando tem posicionamento enquanto mulher, né? Enquanto justiça, né? Então, época de eleições, assim, olha, eu sou uma pessoa que meu voto tem que ser antirracista, né? Ali não tem nada a ver, mas é um exercício de reflexão. Eu costumo usar uma camiseta que é das juristas negras que fala: a justiça é uma mulher negra e ela jamais anda só, né? Então são pequenas mensagens que eu gosto de, justamente quando a gente sabe que está num projeto, numa atividade, ou teve uma reclamação anterior, esse é meu recadinho na porta, né? E aí fica para quem bem entender, quem tiver na disposição de dar continuidade àquela reclamação. Porque as minhas opções, as minhas decisões não são pautadas no achismo. Tem estudo, tem referência, tem ciência, tem história e tem legislação. Então, eu exijo que seja respeitada. Não precisa acreditar em mim no que eu estou falando sobre a questão do racismo. Não acredite em mim. Acredite nos dados, né? Vai pelos dados. Então, assim, o motivo pelo qual eu vou, como professora, né, ano que vem, assumir essa postura de levar a cultura antirracista, é porque eu acredito nos números, e os números falam, né? IBGE e todos os institutos aí, eles apontam que sim, o racismo no Brasil, ele é estrutural, ele é estruturante, ele foi, assim, o último a ser abolido nas Américas e tudo. Então, isso é uma injustiça. E eu acho que a gente está aqui no mundo para você combater a injustiça. Então, você aplicar essa lei, você estar praticando a justiça. Eu acho que é isso, tem que ser justo essa questão, né, do racismo. E não é justo, né, a forma como nós vivemos. Então, é por isso que eu vou levar, não sei quanto tempo eu vou aguentar tudo, né, espero que eu me aposente, né, mas eu vou levar isso, porque é injusto, né, o Brasil é um país injusto. A reforma agrária não foi feita, sabe, é injusto e a gente vê isso, os dados nos trazem isso. Eu não preciso
E assim, assim, vou discutir sim sobre a meritocracia, vou colocar, vou levar isso adiante, né? E a gente no materialismo histórico ali, que a gente vai chegar porque assim, o que eu percebo é que, é como a Renata falou, tem que fazer, né? Não tem uma consciência. E é difícil você levar a consciência, às vezes, na vida da pessoa, se tem a mídia ali toda em cima de você ali, de gente que tem grana, dizendo sobre a meritocracia, né? Sendo favorável à meritocracia. É muito difícil mesmo. Mas não tem problema, a gente está aí para lutar. Eu me considero assim uma guerreira, eu vou como uma guerreira mesmo, para lutar. O que eu acho como desafio para a educação antirracista, principalmente nesse lugar de educação de base, é até onde você pode ir no radicalismo, assim, né? Porque a vontade é você botar fogo em tudo, explodir tudo, né? Só que principalmente na escola pública, você vai ter pessoas que inclusive, né, são de direita, são bolsonaristas, né? Então, enquanto professor, você não pode ser tão radical, você tem que usar o método do Paulo Freire, você tem que dialogar, tentar entender o outro. Você tem que entender que o outro, se ele é radical no seu discurso, tem uma construção social e de vida que levou ele àquilo. Então você vai no... Olha, eu costumo dizer que quando eu sou questionada de uma forma muito assertiva, só tem dois caminhos. Eu utilizo a legislação, porque aí a pessoa vai ter um esforço para derrubar aquilo que está pautado na lei, e dados. Então, assim, eu saio um pouco desse discurso de experiência, de repertório enquanto mulher preta, mas quando a gente acredita na ciência, aí a gente consegue aí já até separar o joio do trigo, porque eu acho que a ciência está posta aí a nosso favor, e para qualificar às vezes a nossa fala, eu utilizo dados. Então, quando eu sou muito questionada, eu falo assim, olha, se não está se a legislação não foi suficiente para dar conta, né, de me posicionar, de me proteger, eu utilizo a ciência. Então eu trago artigos, pesquisas, e aí quando a pessoa fala assim, mas eu falo assim, gente, pesquisa é amostra. A amostra, ele representa o recorte do que está tentando ser provado e não tem o que ser questionado, né? É a amostragem sim, mas ele vai representar um todo. Então, assim, quando eu pauto em dados e pauto na legislação, eu saio daquele lugar da condição de mulher preta e aí fica um pouco mais, vamos dizer, mais próximo do discurso que a branquitude está acostumada, né? Porque quando a gente teoriza, eu acho que a gente traz qualidade também esse discurso, né? Não entender que é um lugar de achismo. Porque você acha. Porque pela situação que você passou foi tal. Não. Eu estou pautando em ciência, estudo, livro, referência. É um repertório que não é do nada. Então, assim, qualificar esse meu discurso é uma forma de restringir um pouco mais essa cobrança ou esse descrédito que é dado. A dificuldade da prática antirracista é saber até onde se pode ir. E, claro, né, você tem que saber quem é a sua direção. Se você percebe que a direção ela é conservadora, você vai limitar o seu trabalho, sim. Que aí a gente entra numa estrutura, por exemplo, de São Caetano, né? Que os diretores de escola em São Caetano, eles são indicação política, né? A partir desse momento que eles são indicação política, então a grande maioria, 99%, vão ser pessoas brancas que vão defender um discurso conservador. Então o professor nessa estrutura municipal já não vai ter tanta liberdade para ter uma prática antirracista, né? Diferente de se fosse uma escola que o diretor fosse por eleição ou por concurso público, né? Então, essa estrutura de cima para baixo, ela interfere, né? A gente tem que debater, né? Tem que falar para deixar explícito e para as outras pessoas falarem e ver se melhora, né? Pelo menos na USP tem várias rodas de debate, tem vários coletivos mesmo, e as pessoas que se propõem a fazer essas coisas são extremamente legais e extremamente conscientes. Eu acho que isso é essencialmente importante, porque ajuda em diversas causas, em diversos momentos que o racismo foi denunciado na escola. A direção tenta abafar, tenta apagar, mas aí os professores, eles, não, vamos resolver isso. O coletivo, em geral, fica, não, vamos ir debater, vamos resolver isso, vamos levar os culpados, vamos conversar e ver por que isso está acontecendo. E para mim isso tem que ser crucial, porque senão uma hora para, né? A gente para de falar, para de debater, para de ter coragem. Então, o coletivo é essencial para dar força, né? Para perceber que você não está ali sozinho.
passando por isso. Sabe que está num lugar, por exemplo, uma escola particular já é mais difícil, porque você corre o risco de ser demitido, né? E aí a gente já entra em debate sobre escolhas políticas de esquerda e direita. Por isso que é importante políticas públicas, né? Políticas públicas permanentes, concurso público, porque isso vai dando estabilidade para o professor para ele poder realmente praticar essas ações antirracistas sem medo de retaliação, né? Porque existe retaliação, né? Mesmo que não seja direto, porque nunca vai ser direto, você tá errado, vai ser tipo, mas não vai dar, nesse mês não dá, não sei o que lá, sempre uma desculpinha para não falar não na cara, mas que vai fechando portas, né? Ou quando não, realmente fala assim, não, eu acho que isso não é importante, né? Como comigo acontece, eles acabam dando uma outra roupagem. Você tem uma intencionalidade ali, olha, vamos falar sobre cabelo. Por fim, ganha uma visibilidade que não é falar sobre questões ou valorizações étnico-raciais, né? Você acaba englobando porque não é colocar num saco. E aí aquilo perde valor, é quando você vê, matou o projeto. Né? Então eu acho que a própria perseguição declarada, você fala assim, se teve alguma coisa, perseguições literalmente, discrepância no tratamento dos docentes, passa a ser lidado como, sabe, deixa ela falar, né? Ou ignora a fala. Eu infelizmente tenho vivenciado coisas assim absurdas. Cumprimento de jornada fora do comum para as pessoas pretas. Cobranças excessivas ou colocando em salas que a gente sabe que o percurso é diferente. Uma tá gestante, a mulher preta, não, ela dá conta, deixa sozinha. E enquanto uma professora branca, não, ela tem que ser poupada porque ela está num momento delicado de gestação. Quer dizer, qual a diferença de uma barriga e outra? Eu não estou entendendo. A vida preta, então, não tem o mesmo valor que uma vida branca. Então, assim, eu não falo que isso é sutileza, eu acho que isso é declarado. E aí, tá lá colocado para quem quiser entender. Aí você escolhe a interpretação, né? Mas, assim, de justificativas fora, essa questão de cobrança de horário, de jornada de trabalho extra, eu acho que é um abuso em todas as instâncias, né? Tanto na questão trabalhista quanto no sentido humano mesmo, né? Para ver até onde a gente vai, esse esgotamento, né? Aí eu fecho os olhos e lembro dos meus antepassados que estavam nas plantações trabalhando de 16 a 18 horas por dia, né? Não faz sentido, né? E infelizmente a pessoa, por estar num lugar de poder, tem esse acesso. Esse trabalho da coordenação, da diretoria, ela faz essa ponte de orientar o nosso trabalho, de qualificar o nosso trabalho, e ela faz também essa até mesmo porque para se trabalhar um projeto você precisa de materiais. Então ela também, a coordenação também precisa tá de acordo com isso e comprar essa ideia. Porque se ela não compra essa ideia, infelizmente a gente não tem nem material, nem recursos para se trabalhar. Então, acho que o papel da coordenação, como a Renata falou, é essencial. Se elas não tiverem orientação, se elas não tiverem informação para isso, elas não conseguem nos apoiar, elas não conseguem orientar o nosso trabalho, direcionar o nosso trabalho para que seja feito de uma forma correta, mais eficiente, ou até mesmo, simplesmente, a gente não tem nem material para poder se trabalhar. Então, é necessário muito que a coordenação também faça parte. Ações a gente tem mesmo, aprender a lidar com isso, porque se não bastasse a própria estrutura que já proporciona esse desgaste, ainda ter que se proteger, é assim que eu diria o termo, porque a maldade, ela não tem limite nesse sentido, né? Até porque, mesmo sendo maioria, nós somos minorizados, então essa falsa sensação de estar pequeno diante dessas coisas, ou até das situações quando acontecem passar impune, eu acho que isso que me deixa extremamente chateada, as injustiças, né? A gente vê aí quantos casos, às vezes de pequenas a grandes proporções, passam ilesas, né? Pessoas são absolvidas e está ali claramente evidente que houve a situação com todas as provas, preenche todos os requisitos e as pessoas saem ilesas dessas sanções. Então, assim, acho que essa impunidade também é uma coisa que me deixa
extremamente reflexiva. Será que eu estou no caminho certo? Mas é como eu coloquei, a questão de valores, a questão da própria sobrevivência, dos meus que estão por vir, pelos meus filhos, daqueles que também não são, mas que eu também visto a camisa, porque eu falo que não é só pelos meus, né? São pelos nossos. Não faz sentido eu pensar nessa mente um pouco restrita, mas em quantas eu posso abarcar, quantas crianças eu posso alcançar, quantos adultos eu posso empoderar. Mas aí pensando em São Caetano, nas experiências que eu tive, sim, existe essa retaliação. Eu lembro que eu era estagiário da faculdade nas escolas de São Caetano, eu tinha muito medo de me posicionar, assim, né? Porque eu via que era uma energia muito densa, assim, da direção, dos locais, não sei o que, de cargo comissionado e não sei o que, não pode falar sobre assunto, e sendo que na sala de aula não tem nada disso, porque a sala de aula é isso, ela é imponderável. Então, se ia ter muitos, principalmente escola pública, ela vai reverberar todos os problemas da sociedade fora, né? Então, se você pegar aula de arte, né? Então, tem uma atividade que é clássica da aula de arte, que é o desenho livre, né? Aí você vai pegar desenho livre e autorretrato, né? Então, você vai pegar uma coisa que eu percebia muito, que as pessoas pretas, no autorretrato, faziam coisas depreciativas da própria imagem. E aí eu comentava isso com os meus professores, eles concordavam, mas era muito difícil propor ações nesse sentido, porque existe uma estrutura maior que é isso que a gente tem discutido desde São Caetano, né? Que finge que não existe, ou que não é um problema, ou que é um outro vai falar, não, mas é social, né? Ah, não, o problema é outra coisa, é uma exceção, sendo que na verdade já era um padrão, assim, né? Por quê, né? Porque é isso, existe um racismo que já está batendo ali naquela criança e ela já faz isso, né? Então, sim, eu sinto que em São Caetano tem essa pressão. E ouvindo colegas relatando, eles falam muito isso, sobre o medo de perseguição, medo de ser transferido, medo de perder algum benefício, né? Porque também é uma estratégia política. Você deixa o salário baixo e aí, de repente, você dá uma bonificação no salário que ela não é permanente. Então, se o professor querer aparecer muito, ele vai tomar uma martelada dele lá enquanto prego, que se destaca, e vai perder essa mixaria a mais no salário dele. Então, né, como todo mundo está no corre de pagar conta, boleto, a pessoa, beleza, então, né, já estou numa cidade que não vai me favorecer, não vou querer brigar tanto. Então, eu sinto que nas escolas em São Caetano, as municipais, tem isso, assim, essa perseguição, assim, que ela é velada, principalmente velada, assim. Porque ninguém vai apontar na cara, não pode fazer prática antirracista, não, isso está proibido. Não é um fascismo nesse nível, mas é um discurso conservador velado. Tipo, não, ou deixa para novembro, sabe? Vamos fazer as coisas só em novembro. Novembro é o mês de falar de práticas antirracistas, né? Não é o resto do ano, né? Então, tipo assim, né? É sobre isso também. Sistemas mesmo, né? Assim, a reprodução do que aconteceu no passado, né? Não dar voz ou não priorizar, acaba banindo, e de uma forma, às vezes, se você não presta atenção, você acaba acreditando mesmo, né? Colocando, por exemplo, no final da fila. Deixa que depois a gente fala sobre isso. Nunca sobra tempo. E tem coisas que a gente precisa de validação. Não é só entrar na sala de aula e mandar ver. A gente tem um percurso. E outra, nós somos treinados a seguir, geralmente, uma orientação. Não é do nada que um conteúdo cai na sala de aula, né? Então, assim, não priorizando é uma das formas sutis de banimento, né? Deixa que depois a gente conversa sobre isso. Não vai ter espaço para isso. Tem uma pauta específica. Ou até mesmo uma forma que aí eu acho que é a mais comum, empurrar tudo para novembro, né? Então, é o mês da paciência negra. É bem aquela coisa do dia 20 de novembro. Dia 20 de novembro, passou o ano inteiro sem trabalhar nada. Mas minha coordenação está pedindo para mim trabalhar. Aí foi mais ou menos o projeto. O projeto não foi no dia 20 de novembro, mas era para ser trabalhado um projeto sobre. Então, para muitas pessoas, isso aconteceu sendo mais, assim, imposto e a pessoa não abraçando a causa. Sistemas mesmo, né? Assim, a reprodução do que aconteceu no passado, né? Não dar voz ou não priorizar, acaba banindo, e de uma forma, às vezes, se você não presta atenção, você acaba acreditando mesmo, né? Colocando, por exemplo, no final da fila. Deixa que depois a gente fala sobre isso. Nunca sobra tempo.
E tem coisas que a gente precisa de validação. Não é só entrar na sala de aula e mandar ver. A gente tem um percurso. E outra, nós somos treinados a seguir geralmente uma orientação. Não é do nada que um conteúdo cai na sala de aula, né? Então, assim, não priorizando é uma das formas sutis de banimento, né? Deixa que depois a gente conversa sobre isso. Não vai ter espaço para isso. Tem uma pauta específica. Ou até mesmo uma forma que aí eu acho que é a mais comum, empurrar tudo para novembro, né? Então, é o mês da paciência. A temática está muito forte, não só na rede, mas na nossa sociedade. É uma temática que cada vez mais vem chegando com força. E aí vem aquela coisa de precisamos aplicar um projeto, pensar num projeto, né, para as crianças, trazer uma coisa diferente, para sair um pouco da mesmice. E surgiu a vontade de pensar em alguma coisa relacionada à cultura afro mesmo, né? Alguma proposta mesmo antirracista, porque é algo que precisa ser trabalhado e é algo que está aí. E aí, pensando nisso, eu comecei a pesquisar e conversar com colegas, e uma colega de uma outra escola falou, eu fiquei sabendo de uma professora que fez um trabalho mais ou menos assim, aí me deu um plim. Aí, a partir daquela ideia de fazer uma boneca para ir passear nas casas, vivenciar o dia a dia, eu pensei, por que não uma boneca negra? E por que não, agregado a isso, a boneca negra, falar um pouquinho da cultura, não só da cultura afro, mas da cultura em si da família. Só a boneca, nós mandamos a boneca junto com um livro que falava brevemente da história da África, mas de uma maneira bem lúdica, onde as crianças pequenas poderiam entender, tinha bastante imagens, e trazia um pouquinho da cultura deles, da África, e mostrava um pouquinho da nossa, para ver como as duas estão ali, lado a lado, né? De uma forma bem tranquila para a criança entender. Sem querer, mas querendo, a gente forçou a todo mundo a trabalhar um pouquinho, porque a gente também tem que romper, né? Não é só na minha sala. Eu quero e vou fazer o possível para todo mundo trabalhar isso, né? E eu acho que a gente precisa levar para os outros também. Então, a Vera fez a computação, a gente acabou buscando estudar mais e conhecer, porque a gente falou, o projeto é bacana, mas a gente vai fazer mais o quê? A gente também fez instrumentos musicais, com latas, desenhamos alguns grafismos e as crianças pintaram. Parece coisa simples, mas nessa faixa etária, para eles, isso é enriquecedor. E a gente sabe o quanto que isso afeta eles positivamente. Pode ser que eles, talvez, hoje, não tenham compreendido e não saibam a dimensão, ainda que isso, de como isso vai atingir na vida deles. Mas amanhã, se continuar fazendo mais um pouquinho e depois mais um pouquinho, eu acho que vai ser super válido. Então, para a gente, enquanto educadora, foi... Se a gente desistir por aqueles que não quiseram participar, ou por aqueles que participaram, mas bem sutilmente, a gente acaba se desmotivando. Mas foram muitas devolutivas, a gente recebeu desenhos de crianças que desenharam, e olha que o nosso é berçário, de criança que rabiscou, mas a família teve todo o trabalho de desenhar a boneca, de desenhar a família, às vezes de desenhar a criança com uma boneca. Então, tem essa parte que foi muito gostosa, essas devolutivas agregaram muito. Tanto é que muitas crianças, depois que levaram, elas ficaram tão próximas, que no nosso caso, na minha sala, o nome da boneca era Thier e a outra era Mara. E aí eles ficaram tão amigos da Thier e da Mara, que eles não falavam, eu quero levar a boneca. Eles falavam, cada semana era duas crianças que levavam, né? E aí eles falavam, quando eu vou levar a Mara para casa? Ou aquele que gostou mais da roupinha da Thier, quando que eu vou levar a Thier para casa? Ou eu vou levar de novo? Eu posso levar? Então, assim, eles não falavam da Thier e da Mara como boneca. Era a Thier e a Mara, como se fossem pessoas ali, ou a boneca preferida, por mais que ainda não passeou na casa deles, mas eles criaram um vínculo com a Thier e a Mara, sabe? E as famílias, a partir das crianças, também acabaram criando esse vínculo, e eu acredito que a maioria das famílias também foi uma devolutiva muito positiva, sabe? Porque nosso projeto final disso daí, a gente pensou em criar um livro mesmo cultural, né, juntar todas aquelas devolutivas, aquelas fotos, muitos tiraram fotos, revelaram, outros escreveram, outros desenharam, teve 1000 devolutivas. E onde a Vera fala, né, que a gente acabou conhecendo também um pouquinho do que é
a vida daquela criança, o que que ela faz, onde ela gosta de ir com a família, né, a partir dessas devolutivas. E a maioria das famílias teve uma devolutiva maravilhosa. Alguns não fizeram essa devolutiva. Só que aí a gente ficava conversando, tem até a data tal, precisa entregar. E eu acho que a maioria, pelo menos na nossa sala, que eu desenvolvi o projeto com a Vera, a maioria acabou até passando as semanas, mas fizeram a devolutiva com medo de, tipo, vai chegar no final, não vai ter nada do meu filho. Se vai ter um livro, vai chegar lá na página dele e não vai ter, né? Então, acho que é aquele medo de, tipo, não, ele precisa fazer alguma coisa. E aí fizeram e ficou muito, muito, muito bonito. Eu vejo que foi muito positivo mesmo. Teve uma questão aí, mas foi um fato isolado mesmo, uma questão até, eu penso até de gênero, não foi nem talvez muito a questão racial, mas a questão de gênero, de tipo, ele não gostou da boneca. Mas foi um fato isolado, né? Mas, de um modo geral, as famílias aceitaram muito bem o projeto. E nós, assim, também, enquanto profissionais, o que eu percebi? Para nós, foi um ganho muito, para mim, pelo menos, foi um ganho muito positivo. Por quê? A princípio, o projeto era esse. A boneca vai visitar, vai passar o final de semana com a criança, vai ter a devolutiva da família, tudo bem. Só que, a partir daí, a gente começou a buscar mais. A gente falou, não, mas também não dá para ficar só nisso. E a partir daí a gente pensou, a boneca já foi, já é o primeiro passo. Então, vamos buscar mais atividades, mais propostas, para poder as crianças terem esse contato maior ainda, né, com essa realidade. E aí foi quando a gente desenvolveu, trouxe músicas africanas, pintura facial africana, os grafismos, a gente apresentou histórias bem simples, né, para que eles pudessem entender um pouquinho o que é a África, né, onde fica a África e o que tem lá. Trazer um pedacinho da escola para a casa da criança e um pedacinho da casa da criança para a escola, isso é muito enriquecedor, isso quebra muros, isso quebra, sabe? Ela constrói pontes, é isso que eu quero dizer. Entendeu? Então, eu achei, assim, muito enriquecedor. Agora, é lógico, a gente vê, né, educadores que, mas aí coloca assim, nivela por baixo. Mas vai voltar. Claro que às vezes a boneca vai voltar com o cabelo cortado, que a criança queria cortar o cabelo da boneca. Vai voltar essas coisas materiais, mas assim, nada que não dá um jeito de prosseguir, de a gente falar, olha, falar para a criança, olha, ela vai na sua casa, mas não é para cortar o cabelo, não é para sujar, a gente vai reforçando. Isso faz parte do processo, né? Porque a criança, ela quer se envolver com a criança, ela quer cortar o cabelo mesmo, ela quer dar banho na boneca, ela quer, é isso, né? Então, quando a gente leva um projeto desse, a gente está trabalhando a autoestima da criança, a gente está trabalhando a autoestima das famílias, porque eu começo a identificar que, poxa, quando no projeto ele fala da riqueza, né? E a minha vivência ao longo do fundamental, né, e agora no segundo do médio, eu sinto que a representatividade é abordada de maneira bem superficial, sabe? Tipo, não é aprofundada e é sempre colocada do ponto de vista dos colonizadores e não dos colonizados, sabe? Sempre tentando passar essa ideia de submissão e de que não houve uma luta, sabe? Foi só um povo que foi alvo de uma violência muito grande e deixou por isso, sabe? E eu sinto que isso é mais abordado no fundamental. Quando eu entrei no ensino médio, né? Aí começou a mudar. Eu acho que os professores também têm uma abordagem mais direta falando sobre isso, sabe? Como a gente muda muito essa realidade, né, do fundamental para o médio. Então, sinto que eles são mais agressivos nessa passagem. Então, a gente começa a ter mais debates, né, falando sobre a cultura negra, começa a se deparar mais com um mundo maior, né, porque a minha escola, que eu estudei no fundamental, era bem pequena, comparado com a USCS, né, que eu estudo atualmente, que é bem grande, então você começa a ter mais contato com as pessoas. E aí você começa a ver que não tem tantos alunos negros na escola, que não tem muitos professores negros na escola. Então você começa, ali mesmo se questionar, por que isso está acontecendo? Eu acho que a importância da gente trabalhar um projeto desse na educação infantil é que a gente está começando a plantar essa sementinha, até mesmo nos professores, porque muitos, como a gente falou, tem essa dificuldade, né, tem esse olhar que, infelizmente, acaba banalizando e falando,
é uma besteira trabalhar isso, porque se fosse assim, eu já ouvi de professores, mas por que a gente tem que trabalhar isso todo ano? Por que a gente tem que fazer isso? Se fosse assim, tinha que falar do dia do branco também, tinha que te falar do dia do pardo também. E isso, uma professora que, poxa, deveria acreditar nisso e trabalhar essa temática de uma forma que, poxa, de valorizar essa lei, de valorizar a importância de se levar isso para as famílias. Mas é que, muitas vezes, essa professora também não teve esse conhecimento, não teve essa formação adequada para isso. Então, eu acho que é extremamente importante. Até uma coisa que eu acabei não compartilhando, nesses encontros, a gente fica às vezes focado, enquanto educadora, né, só nas crianças. Mas por vezes, a gente falou da dororidade, por vezes eu encontro pares passando pela situação, né? De eu ter que parar, às vezes, a formação e dar um abraço, porque a pessoa não consegue se conter de tanto chorar. Né, entender que às vezes a dor não é não só pelo que ela passa ou com os filhos, mas entender que aquilo é mais sobre o outro do que sobre mim. Então, eu acho muito importante, porque ali é quase que um efeito espelho, sabe? Às vezes eu dou voz a pessoas que estão passando ali e pelo olhar tentam compartilhar, mas não tem espaço. Então, quando eu me aproprio desse espaço, desse lugar de fala, dessa possibilidade de ampliar esse discurso, eu faço por merecer no sentido de dar voz àqueles que não têm, às vezes, força suficiente. Eu não julgo porque só quem passa sabe, eu não sou essa mulher que sou a vida inteira, então é uma construção, um percurso. Mas o importante é me cercar por mais pessoas e entender, olha, você não está sozinha nessa caminhada, né? Já foi o tempo de resistir na solidão, nessa solitude, mas agora você tem alguém que possa com quem contar. Então, assim, inclusive eu compartilho contatos, olha, não importa a hora. Já teve situações em que eu tinha que socorrer ou passar uma orientação jurídica, por exemplo, na madrugada. Aconteceu tal coisa e eu falei assim, é para isso que eu tô, né? Só faz sentido para tudo isso que eu tenho estudado, os meus desdobramentos é justamente para atender a essas situações. E aí eu tento me dispor, porque eu acho que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? E às vezes a gente só quer um abraço. Fazendo de pouquinho, eu, o ano que vem, como professora, vou tentar levar esse, que eu entendo assim, né, que há um racismo estrutural e que a gente precisa, através da educação, levar esses projetos, né? Mas, assim, da parte das crianças, o que eu vi ali, que as crianças realmente, é muito fácil trabalhar com eles, porque eles aceitam, levando, mas isso não está nos professores, e sempre está pontuando, porque parece que não acredita, parece que não tem importância, assim, não sabe a necessidade, parece que é isso, assim, não sentem a necessidade urgente mesmo da sociedade, não vê como racista, sabe? Isso, eu tive uma professora que, no momento ali que eu estava cansado, ela viu que eu não estava conseguindo prestar atenção, e aí ela, em vez de perguntar o que estava acontecendo e tudo mais, ela fala assim, nossa, temos aqui aparentemente alguém forte candidato à reprovação. Então, só que na época para mim não significava nada, mas ao longo do tempo você vai entendendo, né, o que são esses tipos de comentários, né, de quem vem essas coisas, né, então você vai entendendo porque o racismo muitas vezes não é você só ofender a pessoa na cara dela, falar do cabelo dela, da cor de pele dela, não é direto, às vezes é indireto nesse lugar, assim, né, de escolhas, né, se eu tenho que escolher alguém para uma função importante, quem que eu escolho, né? No teatro a gente tem muito isso, então tem um momento no teatro que você se escolhe personagens para quem está em cena, né? E você tem uma dramaturgia mundial, assim como todo mundo, né? O mundo também... A gente, infelizmente, os brasileiros só estão acostumados com a versão triste, né? Com a versão do negro que foi escravizado e do negro que até hoje é marginalizado pela sociedade por conta disso, pela cor dele. E teve um caso que aconteceu, foi no primeiro ano, no segundo, né? E aí a minha orientadora da nova iniciação que eu tô fazendo, que tava me contando, né? Que teve uma menina que foi racista com o menino da sala dela. Ela escreveu na lista de chamada, do lado do nome dele, macaco, volta para a África. E aí a professora viu e foi conversar com ele. Fala, você se sente confortável? O que está acontecendo? Você quer levar isso para a direção? Quer que eu chame os pais dela?
E aí ele disse, não, tá tudo bem, foi brincadeira. Eu conversei com os meus amigos, conversei com ela, e ela disse, foi brincadeira, foi piadinha, e tá tudo bem. E quando aí eu fui conversar com ela, com ele, eu e um outro amigo meu, que isso aqui é negro também, a gente chegou a conversar com ele, isso acontece normalmente, isso já é frequente. Ela só gosta de fazer essas piadas, sabe? E isso acabou sendo muito normalizado, porque a sala inteira acabou tendo essa mesma noção que ela, sabe? Nenhum ficou do lado dele e disse, não, isso é um absurdo, ela não pode fazer isso. Não, e inclusive a minha professora saiu como errada quando ela foi discutir. Falaram que ela era professora chata, que não tinha que se meter com a vida dos alunos. E aí, nossa, fiquei com ódio e... Sabe, isso acontece muito, isso acontece na minha sala também. Na minha antiga sala também acontecia com muita frequência de ter essas piadinhas com um tom preconceituoso e ela ser abafada, sabe? Por parecer que é graça só, que é piada. Então, acho que é por conta disso que tá piorando, sabe? Não é mais levado tão a sério. Não é visto como um crime, né? Que é. Então, também acho que foi isso que me pegou de verdade. Foi ele ter normalizado e não visto aquela situação como nada, como uma piadinha. Aquilo me impactou muito, porque fiquei, nossa... Você não tá vendo que que ela é racista, o que tá acontecendo nessa sala, que os seus amigos também, sabe? Foi isso que me pegou muito. Então, muitas pessoas não se identificam. Quando a gente faz uma ficha de caracterização lá, e a gente tem muito disso na creche, que é a ficha de caracterização para conhecer melhor as famílias, a criança, tem famílias que, olha a minha cor, e tem família que a mãe é mais preta do que eu, a criança é mais preta do que eu, e a mãe coloca lá, na hora de declarar qual é a cor da criança, coloca branco não, coloca pardo, porque não se identifica. Inclusive, teve uma vez que eu estava falando até com a Renata, eu tô tremendo aqui, porque tava uma pessoa ali concursada, essa é concursada, né? Mas ela cuida ali dos lençóis das crianças, tudo, e ela é negra. E ela debatendo assim, fortemente e o marido é negro, os filhos são negros e tudo, e assim, ela colocando que ela é contra a cota, completamente contra, porque se ela conseguiu, se o marido conseguiu, né, e provavelmente os filhos também, então, porque isso desvaloriza, então, é uma luta, porque assim, a Renata chega lá para colocar isso para os professores, e ali eles não vão fazer tudo, mas lá embaixo a gente vê qual que é o discurso, é esse mesmo, que a meritocracia, o discurso da meritocracia ele é muito forte, e ele está vencendo. O discurso ali no pessoal da faxina, no pessoal da cozinha ali, eles fortemente acreditam na meritocracia. E como a colega aí falou sobre o mimimi, justamente, isso daí está assim, entranhado, eu percebo assim, entranhado na vida das pessoas assim de classe mais, não é mais baixa, né? Porque a gente é da mesma classe, mas assim, nos afazeres de pessoas assim mais simples, da cozinha ali, que isto é entranhado, que é mimimi, que se você se esforçar. Eu acho que eles querem sempre passar os mesmos livros, né? Igual você disse, A Menina Bonita do Laço de Fita, que é um livro que, nossa, eu também escuto desde sempre, que ainda é utilizado, sabe? Eu acho que esse conforto existe porque não querem abordar essa temática racial, sabe? Que tem crescido ao longo desse tempo. Eu acho que essas pautas voltadas para a literatura para o racismo acabaram sendo um tabu, sabe? Sendo como um tabu, como algo que não pode ser dito, como lacração, né? Como o pessoal fala. E a política que tomou o cenário atual do Brasil também prejudica isso. Então, acho que é por essas causas. Eu já tive família que eu fui fazer a entrevista, né, para conhecer a família, e num determinado momento da pergunta, perguntava o que a criança estranhava, se ela costumava estranhar pessoas. E uma mãe falou para mim, ela não gosta de pessoas pretas. Aí ela percebeu na fala dela, e daí ela tomou um susto. Não que eu tenho algum preconceito, mas é ela que... Ela, na verdade, já está reproduzindo um discurso que ela viu dos pais, das mães, e da sociedade em si, ela já vai reproduzindo isso nas escolhas, nas tomadas de decisões para construir cena de teatro, por exemplo.
Então, eu, enquanto educador de teatro, eu tenho que ficar atento a essas questões. Eu vou montar um espetáculo no final do ano com a minha turma de teatro, e aí as pessoas com mais fala são pessoas brancas. Eu tenho que falar, tem uma coisa errada aqui, o que aconteceu, né? Então, tem que equilibrar isso, né? Ou, às vezes, tem uma pessoa preta e o resto é tudo branco. Então, beleza, então vamos forçar a barra aqui mesmo. Não, vai falar mais, porque tem um lugar histórico de acesso aqui. Então, essa pessoa vai ser muito importante, porque vai ter pessoas assistindo que vão se sentir representadas por essa pessoa em cena. Então, também é nesse lugar, assim, de entender como funciona a sociedade e entender essa sala de aula como um microcosmo dessa sociedade fora. E aí, sim, você interferir com essas práticas, né? E interferir mesmo, e não ter medo, assim, né? Claro que dependendo da estrutura onde você tá, né? Porque o trabalho do projeto é justamente esse, é um trabalho de formiguinha. A gente tem que fazer um trabalho de convencimento, às vezes, com os professores, a gente tem que fazer esse trabalho com as crianças, como vocês falaram, é a coisa mais fácil que tem. Porque criança não nasce racista, né? Racistas são... Por conta dessa situação, eu fui buscar a Flor na escola e ela falou, mãe, passei por uma situação de bullying. Eu falei, nossa, Flor, conta mais sobre isso. Aí já puxei o freio de mão, falei, vamos ouvir, você vou ter que, né, já conversar na escola agora. Ela falou assim, e aí contou o caso, né, desse bilhetinho dentro do estojo. E aí eu falei assim, olha, filha, isso não é bullying, isso é racismo, né, e a gente vai resolver, né. A única coisa que, pensando enquanto educadora, eu queria que esse protagonismo partisse, a solução partisse da Flor de Maria. Eu falei assim, e aí, filha, o que você acha? Qual seria a solução para a gente conseguir resolver isso tudo? E aí ela falou, mãe, talvez se a gente fizesse um teatro e comentasse com os amigos que isso não é bacana fazer, e aí dentro desse contexto do bullying, trabalhar a questão do racismo. Eu falei, beleza. Conversamos com a escola super aberta, falou que estava engajada em fazer essa possível peça de teatro, mas que infelizmente, né, acabou nem tendo um desfecho, mas teve outras oportunidades de trabalhar essa questão do letramento racial na escola. E na mesma semana que aconteceu isso, eu já tinha sido convidada pela escola a desenvolver um encontro, na verdade, era uma roda de conversa. Não tinha um formato de capacitação, mas uma troca realmente, porque eles sabiam dessa minha construção enquanto valores africanos, africanidades, os estudos e enfim. E aí eu achava que não ia dar conta só essa questão do teatro, porque atingiria somente a criança. E pensando enquanto educadora, mais uma vez, a gente sabe que a criança reproduz o seio familiar, então é uma estrutura provavelmente racista. Então eu falei assim, como alcançar essa família? Então, pensando no Dia da Família Empreendedora, que é um espaço que a escola abre para que as famílias exponham os trabalhos que fazem em casa, eu falei assim, olha, eu acho que se a Flor tivesse um espaço lá, a gente poderia fazer alguma coisa. E aí partiu da Flor de Maria a ideia de fazer turbantes. Inclusive, quase todos os materiais que a gente utiliza são eu falo que é ressignificação. Então, a gente foi em confecções, pegou o final dos tecidos, para que não tivesse mesmo investimento, porque a intenção ali não era nem essa, né? E aí muitos cederam, nós confeccionamos, a Flor ela mesma criou uma marca, Eu Sou Pretinha, que até está em alta aí na internet, ela vende ainda pela internet. E confeccionamos 40 turbantes e a intenção era, aqueles que fossem comprando, a Flor de Maria fazia o nó, né? Porque tem toda uma história do entorce do laço, né? Não é simplesmente um turbante. A gente explica o significado do turbante, que é a extensão do corpo em África, é tido como uma coroa e não é um simples acessório como às vezes banalizam aqui, né? Comercialmente. E aí a Flor vendeu todos esses turbantes, muitas pessoas se sentiram sensibilizadas com a história, porque além dela falar de curiosidades da África, ela falava da situação que ela passou e por isso que nós estávamos fazendo aquele encontro, né? Aquela venda, porque a intenção era letrar. E foi muito bacana, porque aí a família toda se reuniu, foram 54 pessoas pretas na escola da Flor, que não era comum, né, e causou um certo estranhamento em alguns olhares, né, e elogios de outros, mas a intenção era isso, né, era empretecer mesmo a ideia. E foi muito legal, porque por conta dessa dinâmica, o jornal soube da história, chamou, fez a reportagem comigo lá, Flor de Maria, saiu no Dia das Mães, foi bem bacana, ainda o título é O Amor Venceu, né.
entender que às vezes em situações ruins a gente consegue ter um desfecho bem positivo. Que a minha intenção era essa, inclusive o dinheiro era a intenção era o dinheiro ser revertido na compra de livros e distribuído para as crianças pretas da escola. E por conta dessa exposição, algumas pessoas souberam da escola e começaram a telefonar, né? Então um me indicou, a coordenadora pedagógica já me conhecia e foi indicando, e quando eu vi, eu estava fazendo parte de um grupo da rede num todo, que tem esses espaços de horários formativos, que a intenção é fazer essa troca, essas rodas de conversa, e que no município não é disposto. Quer dizer, tem sim o núcleo decolonial, mas que ele não alcança o docente. Eles capacitam os gestores, mas a gente sabe quem é que está na sala de aula. Quem é que consegue enxergar realmente quais são os gargalos de uma dinâmica no dia a dia? Né? São os professores que estão na sala de aula. E aí meu grande embate é por conta disso. Então eu me senti no dever de acessar essas pessoas e poder compartilhar. Né? Apesar da área não ser específica em relação à pedagogia, eu queria trazer a valorização da cultura africana, que é o que nos falta. Né? Porque só ter os livros, só ter as bonecas, a gente vê muito material também na internet que tem falhas, mas também são formas, ferramentas que podem instrumentalizar esse docente que está na pegada de se engajar em relação ao letramento, também é muito válido. Mas nada como a escuta. Tanto que nas minhas rodas de conversa eu costumo dizer assim, olha, não que eu tenha competência, eu quero ser tida como, nossa, que sabe ou que domina esse conteúdo, eu quero troca. Porque essas conversas, elas se pautam da realidade daquele professor. Eu acho que piorou, assim, para ser bem sincera, eu acho que piorou. Eu sinto que essa nova rede de redes sociais, essa nova lei, acho que piorando a situação, acho que está sendo meio normalizado alguns pontos. Porque no meu dia a dia eu vejo piada com racismo, piada com escravidão, piada com essas coisas. E, tipo, é levado como piada, sabe? Tipo, não é visto como algo sério, algo relevante. Eu acho que isso acaba prejudicando tudo, porque aí você vai debater e aí fica, não, foi piada do fulano, não precisa se preocupar com isso, tá tudo bem. Então, quando a gente trabalha um projeto desse, a importância desse projeto é justamente levar essa autoestima para que as pessoas se reconheçam como pretas, como negras, e tenham essa autoestima de falar, sim, eu sou negro, né? Eu tenho o meu valor, né? Os meus ancestrais, eles não foram só escravizados, eles tinham uma cultura, eles trazem uma cultura, e essa cultura foi a base da construção do nosso. Então, a base da cultura brasileira, ela foi trazida pelos negros, né? Foi trazida pelos africanos. Então, eu acho que a importância desse projeto é justamente trazer isso, é valorizar o negro, é trazer essa autoestima para a criança, que ela se sinta importante, até mesmo porque, quando a gente traz uma boneca negra para a sala, a gente está mostrando que, poxa, aquela boneca, ela tem o valor pela pele dela, né? Antes era muito comum, e até hoje, infelizmente, algumas creches só tem bonecas brancas. Então, a gente está mostrando que ela pode se identificar com uma boneca que tem a cor dela, que não é só o branco que é bonito, que o negro também é bonito, né? Então, quando a gente traz isso tudo para uma criança, a gente está mostrando para ela que ela sim tem valor pela cor dela, e não só aquela boneca branca dos olhos azuis, que é bonita, né? Não é só a criança branca que é bonita. Então, a gente está trazendo uma boneca dessa, a gente está trazendo a beleza do cabelo dela, que o cabelo dela é bonito, a cor dela é bonita, os traços negros também são bonitos. Não é só a boneca branca, a loirinha do olho azul que é bonita. Então, é uma forma da gente trazer essa valorização para a criança, trabalhar essa valorização na creche e levar também para as famílias. Porque quando a gente mostra para a família, poxa, ela veio de um lugar tão rico, que tinha tanta coisa, poxa, então ela não é coitadinha. Então, ela não pode ser marginalizada simplesmente porque, como hoje a gente vê na sociedade, né? Porque hoje em dia a gente só tem essa marginalização do corpo negro, né? Que é o corpo escravo, que é o corpo que, infelizmente, é estereotipado, né? Porque o cabelo é feio, porque o cabelo é duro, porque o nariz é grande, porque a boca é grande, ou até mesmo levando para outros contextos sociais, né? Que é a questão da criminalidade, que o negro é ladrão, que o negro só pode ter cargos baixos, né, subestimados, né? Então, a gente está trazendo tudo. Um turbante que é questionado, né? Uma nomenclatura, porque esse livro foi para minha casa. Vocês estão colocando livros com muitas meninas pretas, né? E eu falei assim, é para isso mesmo.
né? A gente precisa, nós não olhamos ao entorno, não tem, e para aqueles que não têm, que possa pelo menos ter através dos livros. Né? Eu conheço algumas pessoas que falam assim, nossa, eu nunca brinquei com uma criança preta. Eu falo assim, você tá achando isso legal? Eu não tô entendendo, não alcancei o questionamento. Qual o ponto? Né? Então, entender que essa diversidade é colocada e nosso dever enquanto escola é trazer essa diversidade. Assim como a inclusão. Eu gosto, tem um livro que fala, até um dos simpósios que eu participei, ele fala assim, a questão está quando a gente traz a própria literatura preta e coloca aquele lugar que já é predeterminado do protagonismo. Então, assim, eu tenho um livro que eu adoro, é uma menina preta cadeirante, porque ali o percurso tudo trabalha sobre inclusão. E o fator de ser preto ou não, pouco importa, né? É um outro exercício de humanidade. Né? E quando a gente começa a exercitar esses olhares para as crianças, elas se acostumam, não importa qual conteúdo, ali ele está representado. Então é colocar também esse protagonismo, não falar só para falar de cabelo, não só para falar sobre colorismo, mas para falar sobre criança, uma história qualquer, sobre sonhos. Né? Eu costumo a gente fica divagando sobre essas coisas, né? Trazer a valorização da criança e mostrar que ela pode ser o que ela quiser. Eu acredito que educação sempre, né, desde a base, porque fazendo um apanhado geral, né, se você tem uma narrativa na cidade que desde a criança nasce, começa a frequentar a escola em São Caetano, já começa a frequentar uma escola com o nome de um cara italiano, aí atravessa a rua é o nome de outro cara italiano, vê a estátua na praça, outro cara italiano, e isso vai gerando, inclusive vai colaborando com o racismo, que ele às vezes aprendeu com o pai, com a mãe, e aí chega na escola ele reproduz isso, porque a escola também é um lugar perigoso, porque a escola é um lugar libertador, mas ela é um lugar de traumas, né? Quem pertence à população preta, indígena, sabe muito bem que a escola é o lugar que mais gera trauma na vida da pessoa, assim, né? Porque ela potencializa o bullying, potencializa várias coisas, né? Então a educação é muito importante nesse sentido, na base mesmo, né? De você discutir o tema, falar sobre outras narrativas, não falar também só sobre dores, né? Você enaltecer grandes figuras, né? Enaltecer uma narrativa positiva sobre a população preta, que isso vai mudando o pensamento para o futuro, né? E o papel da educação a nível universitário é esse, é debater a raiz do problema, tentar propor soluções, né? Nesse lugar de um nível de discussão em outro lugar, né? Um nível mais científico. Eu acredito muito na cultura, porque a cultura é o lugar que você pode expressar a sua identidade. Eu acho que é um pouquinho dos dois, sabe? Não querer tocar no assunto por ter medo do que isso pode gerar, sabe? Essa consciência desde cedo. Pela minha experiência pessoal, assim, nunca teve muita essa repercussão sobre o racismo, sabe? Tipo, acontecia as coisas, tipo, eu via poucas meninas com cabelo crespo, poucas meninas. Aí quando você cresce, todo mundo começa a usar trança e todo mundo ao seu redor fala, nossa, você devia usar trança, você devia prender seu cabelo, não usa ele solto e blá blá blá. E se tivesse essa conscientização desde a infância, como pelo livro que eu fiz a pesquisa, né, que é o Meu Crespo de Rainha, da Bell Hooks. Tipo, só desse livro já ser implementado na educação infantil desde sempre, já teria uma outra visão para as crianças que se tornariam os atuais jovens, né? Então faria muita diferença. E é exatamente isso que eu acho, que é por medo de perder os seus privilégios, por medo de o que isso pode causar, sabe? Se a pessoa sair dessa submissão e dessa posição inferior que a sociedade tenta colocar e se impor, sabe? E eles também não passam muito, eu não sei porquê, na verdade, eu não faço nada, porque não passam tanto conteúdo de artistas negros, porque a sociedade brasileira é basicamente formada por negros e tem tantos autores, contribuintes para a literatura, então realmente é absurdo para mim. Eu acho que o ponto alto dentro da educação é quando você abre porteiras e dá essa permissão para ele, desde muito novo, desde a mais tenra idade, entender que ele pode ser aquilo que ele quiser. E aí por isso que eu falo a importância da gente nomear algumas coisas que são importantes, né? Quando a gente fala em Grambel, eu falo do telefone. E aí quando a gente fala do GPS, não deveria causar uma estranheza, né? Quando a gente traz aquelas mulheres pretas da NASA que substituíram computadores, né? Eram cientistas matemáticas incríveis. E eu também posso fomentar isso na cabeça da criança de ser aquilo que ela quiser.
E eu acho que o maior instrumento que a gente tem, e até meu marido costuma dizer, que a gente tem o poder de nutrir com o melhor ou de aniquilar uma criança dentro da sala de aula. Né? A hora que a gente fala para ela que ela pode ser o que ela quiser, mas dependendo do momento infeliz ou uma fala ou outra, a gente derrubar a possibilidade de sonhar daquela criança. Eu acho que o maior castigo que o ser humano pode receber é ser impedido de sonhar. Né? Porque eu acho que o sonho é o início de qualquer materialização, né? A gente pode ser aquilo que a gente quiser. Tipo, sempre quis na minha vida foi ser escutado. Porque até recentemente, né? Eu sempre senti que as pessoas, tipo, elas não... Quando eu falo, quando elas estão vendo, falando, às vezes parece que elas não estão me escutando. Acho que é até por isso que eu fui para a área da escrita. Né? Porque assim, quando eu estou escrevendo, ninguém tá vendo como eu pareço. Ninguém tá vendo a minha aparência. Então, para mim, às vezes é mais fácil escrever do que falar. Mas eu acho que isso se reflete um pouco no que eu tenho tentado ser e no que eu pretendo ser como professor. Porque assim, nas escolas onde eu estagiei, o que eu mais ouvi assim, nem pedindo feedback nem nada, mas o que os mais alunos me falaram foi: você foi o único professor que escutou a gente. Então eu acho que tem esse movimento de escuta, sabe? Como você está escutando as crianças? Como você está escutando as crianças pretas? Como você está escutando a criança com uma orientação sexual diferente? Como você está escutando as crianças mulheres? Como você está escutando as crianças de inclusão? Entendeu? Acho que a escola ideal para mim seria isso. É validar o que as crianças, o que os adolescentes querem dizer. Sabe? Porque assim, parando para pensar nesse movimento hoje, eu vejo que eu fui mais para a escrita por... quando eu falo, né, eu sei que não é todo mundo que vai ouvir. Eu sei que não é todo mundo que vai gostar. Mas assim, se uma pessoa está escutando, é naquela pessoa que eu sei que eu vou provocar alguma reflexão. E eu acho que nossa função enquanto professor é isso. Não é, né, a profissão, tipo, parando para pensar no cenário ideal da educação, a gente tem duas escolhas: ou a gente mantém a tradição, que é daquela maneira empirista, ou a gente tem a opção de fazer os alunos refletirem. Olha para a sua realidade. O que você vê? O que você enxerga de diferente? Né? O que você quer transformar? E aí, pensando no teatro, como práticas antirracistas, a gente tem que pensar... Eu acho que, por exemplo, esse momento de escolha de personagens, que foi o que eu vivenciei, por exemplo, na fundação, tipo, porque não tem o perfil, né? Quem não tem perfil? A pessoa preta não tem perfil para nada, porque você pegar uma dramaturgia antiga, não vai ter papel para a pessoa mesmo, né? Que é uma coisa muito antiga. Mas eu, enquanto educador de teatro, você tem que ficar muito atento a isso, né? Que sempre as pessoas pretas, às vezes, elas são... as pessoas brancas vão rejeitar essa pessoa na construção de uma cena, ou vai escolher personagem, vai pôr assim, patrão e empregado, aí vai botar a pessoa preta como empregado. Aí eu vou falar, mas por quê, né? Não, vamos fazer o contrário, né? Você vai ser o chefe, você vai ser o rei, a rainha, e você faz o garçom, né? Vamos. Então tem que interferir nesse lugar mesmo, assim, né? E como eu sou contadora de histórias, né? Eu contei a história da Obax, que a Renata me propôs, que é de uma criança negra. E aí eu fui contar a história num outro período, que não era mais a história da Obax, era de bruxa lá, mas eu levei a Obax. Então, assim, levei para outra escola a Obax. Então, assim, não é uma coisa assim que você tem que sempre estar... Trabalho em 2 creches e o projeto foi aplicado em ambas. E a recepção mesmo foi bem diferente. Em uma das escolas que eu apliquei o projeto junto com a Vera, temos 8 salas na creche. E dessas 8 salas, só a minha sala está aplicando o projeto. As outras salas, eu dei a ideia, né, para o grupo de professoras, porém, não é que não foi bem aceito, elas simplesmente não se envolveram na temática, não questionaram, escutaram a ideia, porém, não demonstraram interesse na... Então, com a Marta, ela me deu apoio total, né? Ela que
deu a ideia da pesquisa, ela foi genial. Quando a gente conversou no nosso primeiro encontro, ela disse que era muito importante nessa representatividade, que estava muito feliz de eu estar com ela ao longo da pesquisa, até porque ela é branca, né? Então, no caso, ter uma voz negra que fale ali do seu cotidiano, que tenha o ponto de vista, é muito importante. E já em relação aos meus outros professores, não foi tão assim, tão positivo, porque a iniciação começou a ser muito comentada e tinham diversos temas que agregaram. E aí, quando eu disse qual era o meu, que era a representação de meninas negras, teve aquele... Você só pegou porque você é negra também? Porque você queria falar sobre isso, sabe? Foi meio assim. Mas com os meus professores negros, não. Eles disseram, ai, que bom, isso é muito legal. E aí, eu sei que quando a gente debatia mais, tipo, com a sala inteira, porque a gente fazia esses contatos sobre a IC, sobre o futuro, principalmente nas aulas de projeto de vida, aí a discriminação ficava meio escondida, sabe? Tipo, ai, não quero mostrar. Mas aí, quando eu chegava para ter uma conversa particular, aí já ficava mais direto, como se não tivesse nada impedindo das falas ocorrerem, sabe? Como se ninguém fosse relatar, ninguém fosse criticar, nem nada. Mas focou muito nisso, tipo, você... Porque eu tinha dito que eu queria fazer direito, né? E tinha uma pesquisa que era voltada pro uso da maconha e sobre como as leis deviam ocorrer, blá, blá, blá. E eu disse que eu nem quis pensar nessa pesquisa quando eu vi sobre a literatura afro-brasileira, porque era como eu me identificava, eu achava que eu podia fazer coisas melhores e ver que realmente existiam, sabe? Ter esse contato maior que eu nunca tive durante os anos de fundamentais de ensino médio. Então, quando eles ouviram falando isso, foi meio que... Então, só por isso, mas você não quer mesmo uma pesquisa de verdade, uma pesquisa boa, uma pesquisa que vai te ajudar a ter mais sucesso nos vestibulares, que vai te dar mais uma base do que você quer fazer, sabe? Uma coisa mais superficial, como a literatura, é isso que você quer fazer, sabe? Então, tipo, meio que desanima, mas ao mesmo tempo foi tipo, por isso que eu preciso fazer isso. Você só me deu mais motivo, sabe? A intenção é sempre aniquilar, né? Deixar a gente pequenininha a ponto da gente, né, duvidar até da própria existência. Geralmente, são perguntas infundadas, né? Então, assim, você leva um projeto e fala assim, isso vai dar problema, né? Os pais, isso não vai ser recepcionado pelos pais. Eu acho que a gente pode... Será que não pode ter outro jeito de falar? Né? E aí eu falei assim, tem coisas que não tem como ser substituídas. Né? Eu acho que faltou também um pouco de exercício quando a gente fala desse processo pós-abolicionismo, de dar nome às coisas, deixar as coisas evidentes. Né? Às vezes dói, e às vezes a intenção é para que doa mesmo. Mas nós precisamos ter esse exercício que quase que diário de dizer a verdade de forma clara. Né? O negacionismo a gente sabe que não leva a nada, né? Muito pelo contrário, afundou a nossa sociedade. Mas eu, por exemplo, eles costumam fundamentar ou alegar que vai trazer problema em relação aos pais, porque a gente sabe que isso é um ponto a ser considerado. Mas eu costumo dizer que eu acho que existe também uma inversão da responsabilidade, né? Muitas dizem, a escola é extensão de casa. E eu acho que é agregado à escola uma responsabilidade que não nos cabe. Então, assim, atribuem funções que não são nossas. Na verdade, nós deveríamos dar continuidade àquilo que já foi investido em casa. Nós temos ali nossos papéis bem definidos, né? Tem objetivos fundamentais, a questão da alfabetização, enfim. Mas tem coisas que são básicas que devem partir de casa. E nós não somos pais, nós somos educadores. E a partir do momento que tem essa inversão de papéis, a gente fica um pouco com dedos em lidar com algumas temáticas. Então, derrubam de fato, assim, de forma declarada. Não, isso daí não vai para frente porque vai dar problema. E foi a partir dessa ideia, eu conversando com as colegas, todo mundo não. Algumas pessoas embarcaram nessa, porque sempre tem alguém que fica meio, não, será que vai dar certo? E tem aquelas que também não querem porque não se sentem à vontade, principalmente na questão, como será que as famílias vão receber isso? Será que vai dar certo? Vem os questionamentos negativos, né? E se a gente fosse prender a eles, a gente acaba não fazendo nada. E eu sou do tipo que, não, vamos meter as caras. Oi?
Na nossa área, infelizmente, mesmo sendo professoras, a gente tendo algumas formações, muitas professoras não veem a necessidade de trabalhar essa temática, porque acham Isso que é uma mesmo. coisa muito, muito comum. Tipo assim, não é necessário. E a gente entende que é necessário trabalhar desde a educação infantil. Eles estão começando a se reconhecer como pessoas, a perceber as diferenças, né? Então, é uma coisa que é uma temática que é necessária trabalhar desde a educação infantil. E tem professoras que não aceitam, né, Rê? Tem muitas professoras que, às vezes, não trabalham por falta de conhecimento, porque não se sentem preparadas. Tem professoras que, como eu falei, não acham importante a temática, porque acham que é mimimi trabalhar isso, porque se fosse assim, tinha que trabalhar outros dias, de outras formas também. Então, acabam não dando o devido valor, né? Então, acaba não trabalhando. Então, para a gente foi, não sei lá na sua, né, Rê, mas na nossa foi meio complicado de convencer as professoras. Mas isso foi uma minoria que eu acredito que com o passar do tempo, se a gente continuar trabalhando, fazendo essas propostas, essa família vai tocar. Na outra escola, em contrapartida, lá eu sou substituta, eu não sou uma professora lotada. E as meninas, enquanto grupo, elas estavam pensando já num projeto coletivo mesmo, com essa temática. Como eu já ia trabalhar na outra, eu sugeri. A Kelly foi a que, ela é lotada nessa escola, foi a que abraçou a causa logo de cara. E ela que começou a contagiar as meninas e conversar, porque eu não sou da escola, mas estou lá, e começou a fazer questionamentos sobre o projeto, ela gostou e abraçou a causa. E a partir dela, foi que ela foi conversando com o grupo e todo mundo acolhendo, entre aspas, porque algumas, o que eu notei, principalmente hoje eu assumi uma sala nesse segundo semestre lá, porém, eu acabei acompanhando no primeiro semestre o início desse projeto na maioria das salas, como eu era substituta, eu rodava muito ali, e algumas professoras aceitaram a proposta, porém naquela coisa, tenho que fazer, né, porque eu senti que elas não se apropriaram do projeto, porque nós construímos uma história para a boneca, né? Essa boneca, uma história bem lúdica, ela veio da África, foi feita por um artesã, e ela está passeando, conhecendo o Brasil, e agora ela vai conhecer um pouquinho da família e da vivência de vocês. Basicamente, a história era assim. E ela tinha um nome, essa boneca já tinha um nome. E tinha professora que nem sabia o nome da boneca. Ela, quando levou para... essa semana vamos iniciar o projeto. Na minha prática, eu contei a história da boneca para as crianças, depois eu trouxe a boneca, primeiro, né, contei, depois eu mostrei a boneca, mostrei todo o material que elas levariam para casa. E tinha professora que simplesmente pegou a boneca ali da sacola, mostrou para as crianças e ainda fez uma roda de conversa para criar um nome para a boneca. Elas não tinham se apropriado da história, do projeto, foi aquela coisa, sou obrigada a fazer. A proposta da boneca, ela já tinha um nome. Ela vem para poder contar a história dela. E teve professora que, como ela falou, fez essa roda e meio que mudou totalmente a história, pediu para as crianças escolherem um nome. Então, assim, levou por outro caminho. Então, é um trabalho de convencimento mesmo, é um trabalho de trazer a importância para as professoras, para que elas, aos poucos, esse foi o primeiro ano. Então, não teve tanto, né, na nossa creche teve adesão, mas não foi feita da forma devida por algumas professoras. Talvez o ano que vem, a gente trazendo essas devolutivas, compartilhando como foi, porque na nossa sala eu tive mãe que mandou foto da criança dormindo com a boneca, levando para passear, teve criança que levou para a igreja, teve criança que chegou na escola e não queria devolver a boneca, quando a mãe devolveu a sacola, ficou chorando porque queria continuar com a boneca. Então, cada um, acho que aos pouquinhos, a nossa sociedade, ela não é como um todo, né? Infelizmente, a gente vai aos pouquinhos trazendo e as pessoas, conquistando as pessoas aos pouquinhos. Na nossa creche, teve essa coisa do, não, já que tem que fazer, vou fazer. Foi mais ou menos isso. Mas teve professoras que abraçaram. Eu tive uma surpresa muito positiva com a professora que fica com a minha sala à tarde. Ela pediu para poder participar também, e daí ela agregou, trazendo músicas,
A gente trabalhou outras propostas com eles, e ela trabalhou outros tipos de música com eles, que eu já tinha trabalhado, mas ela trouxe outros tipos de música. Ela fez a pintura com eles, ela fez uma apresentação agora à tarde com eles, esses dias, nessa semana à tarde com eles. Então, ela realmente abraçou a proposta. E foi uma professora que eu nem precisei fazer esse trabalho de conhecimento, de convencimento, né? Então, assim, infelizmente, como a gente falou no começo, é um trabalho de formiguinha, porque nós, professores, não temos, a lei ela foi colocada, mas nós não temos, ela tem mais de 20 anos, a lei foi de 2003, só que, infelizmente, muitas professoras ainda não se apropriaram, então elas não dão a devida importância, ou porque também não têm o conhecimento. Então, como não tem o conhecimento, então eu trabalho de qualquer jeito. A gente tem tanta coisa para investir, o tempo é tão precioso para a gente ter que perder tempo com isso. Então eu falo mais sobre sobreviver do que conseguir realmente implementar uma lei que tem que ser cumprida, mas que não é realizada. Ela está colocada no papel, mas na hora que chega no chão de sala ela morre. Ela morre. O acesso que eu tenho, eu vou para a cozinha ali, a cozinha que as professoras não frequentam. Eu converso com outras ADIs também da manhã, e na verdade, assim, parece que tudo bem, a lei ela existe, ela precisa ser aplicada, mas ninguém acredita muito na lei. A lei, ela está aí, ela foi colocada, mas está muito aquém ainda. E até porque a lei, ela fala só do ensino fundamental e do médio. Para a gente, professora de infantil, nós somos cobradas de desenvolver um projeto. Mas, infelizmente, quando é cobrado, que às vezes, né, muitas escolas nem cobram isso, quando é cobrado, a professora vai lá na internet, pega um projetinho qualquer, que às vezes já está pronto, e fala que trabalhou, e faz uma ou outra atividadezinha, e fala que já trabalhou. Então, é uma coisa que às vezes vai ter que ser aos pouquinhos mesmo. Eu acho que um pontapé, pelo menos a gente já deu, né, Rê, de trazer essa importância, de mostrar para eles, de mostrar para os professores, e aos pouquinhos a gente vai conseguindo trazer mais pessoas, né? Então, a gente não pode desistir. É de extrema importância a lei. O que falta para a maioria é se apropriar. E eu nem digo só questão de professores ali que está no chão da sala de aula, mas até as coordenações mesmo, as coordenações pedagógicas das escolas. Eu acho que tem muitas que ainda não se apropriaram bem dessa temática, dessa lei, porque, querendo ou não, é a coordenação que vai estar ali vendo o nosso trabalho, nos apoiando também, né? Vai ser um facilitador ou não do nosso trabalho. Então, acho que falta também um pouquinho nas escolas hoje essa apropriação por parte da coordenação para aí sim passar para a sua equipe, porque a lei está aí. Aí a professora que está lá no chão de sala de aula já não está nem aí, digamos assim, né? Uma parte, é uma lei, mas eu não quero e não vou aplicar. E aí vai deixando para lá, e a coordenação também deixando para lá, e vai virar uma bola de neve, ninguém trabalha, ninguém faz nada, não há cobrança. Então, assim, cabe a nós, professores, porém, sabemos que tem alguém acima da gente que vai estar ali, né, permeando o nosso trabalho. Então, acho que falta um pouquinho disso, de se apropriar da lei para poder aplicar. A gente vê muita formação, a gente tem muita formação também na rede, mas acaba sendo mais do mesmo. Por quê? Vem e fala da lei em si. A lei em si, nós sabemos o que falta, principalmente hoje, o que falta, eu acho que é isso, é a prática. A lei está aí, mas e agora? O que a gente vai fazer? Como a gente vai fazer? Né? Então, desde a creche. Acho que, na verdade, eu espero um pouco não, eu espero que eles estudem essa educação, que eles se aprofundem nesse tema, né, de raça, racismo, e que cada vez menos eu tenha que erguer tanto a minha voz e lutar tanto pela minha causa quanto a gente já faz. Que eles assumam essa postura de nos defender mesmo, de ver uma coisa e não ficar omisso, de ver algo e falar, opa, peraí, não, tá errado isso, não, você não vai falar isso na minha frente, você não pode falar isso, você está sendo racista, e
que cada vez mais eles entrem nesse lugar e façam parte da nossa luta para que ela se potencialize mais. Porque é isso, falar sobre racismo só com pretos não tem muito sentido. A gente já sabe o que é, a gente já conhece, a gente passa por isso todos os dias. Então, que os brancos entrem cada vez mais nesse sentido de lutar por nós. Tentar mudar essa história que está sendo escrita por anos e que eles estão sempre no papel de opa, peraí, não, eu não sou racista, eu não falo nada, eu tenho amigos pretos, que eles entrem cada vez mais nesse sentido de quase como um escudo. Então, que eles que eles entrem mais, que eles possam lutar pela gente, porque é isso, a gente tá cansado, a verdade é essa, a gente tá cansado de lutar, a gente tá cansado de falar, a gente tá cansado de resistir, mas é que também a gente não tem outra opção a não ser isso, né? Que eles possam entrar na nossa luta como forma da gente, pelo menos, ter um respiro. Que a gente possa cada vez mais dormir, colocar a cabeça no travesseiro à noite pensando, pô, tem mais gente lutando, tem mais gente nos apoiando. Eu acho que é isso. A minha dica principal é não desista. Não desista porque a gente acaba encontrando muitas pedras, muitos obstáculos. Gente que vem, parece, para te desanimar. E isso eu não digo nem só nessa questão dessa temática. Acho que na nossa vida, na educação, quem resolveu ir para a educação vai encontrar de quando fala toda feliz, eu vou fazer a faculdade de pedagogia. O que a gente mais vê hoje é a gente falando, ai, coitada, ai, sério, vai ser professora. Exatamente, então o que eu falo é não desista, porque eu tenho muito orgulho do que eu faço, gosto demais, até essa semana a gente estava conversando, né, Vera, sobre isso, que se eu não fosse professora, eu seria não sei o quê, acho que eu gosto muito, né, do que eu faço, e então minha dica é essa, não desista, não se prenda a comentários negativos, acredite que com a educação a gente pode ir muito além, porém, é um trabalho, é um processo de formiguinha. A gente faz muito pouco, só que esse pouco lá na frente vai ser enriquecedor, vai valer demais a pena. Então, é isso, não desista, continuem. Sobre essa questão, né, racial mesmo, é uma temática muito forte hoje em dia, e então estudem, busquem conhecimento e continuem aplicando e atingindo o máximo de pessoas que é o nosso papel, nós somos semeadores, a gente está ali para poder plantar sementinhas. Essas sementinhas são a longo prazo. Hoje muitas vezes a gente não tem as devidas devolutivas, né? O que a gente gostaria de receber na hora, mas ela é um plantio e é uma colheita a longo prazo. Então, a gente planta hoje e aos pouquinhos a gente vai colhendo todos esses nossos... Que a justiça é uma mulher preta, ela não anda só, né? Isso eu acho que fala mais do que 1000 palavras, porque eu entendo que partindo desse lugar que é de incômodo, né? Eu acredito numa justiça que ela deve ter olhos abertos. A gente costuma dizer que a justiça é olhar, né? É uma mulher grande, forte, que carrega um machado nas mãos e não uma espada, que ela não usa venda nos olhos, porque ela tem que ser uma justiça que vê aquilo que é certo, né? Então é nessa justiça, na justiça de olhar, que eu acredito. Ela não anda sozinha, ela está sempre com a arma empunhada ao alto, porque nós estamos sempre prontos a combater. Então, assim, a qualquer tipo de injustiça. Porque eu ainda acredito na humanidade. Então, meu recado final, acho que o principal é isso. Eu só estou onde estou porque eu ainda tenho fé na humanidade. Eu acredito nos seres humanos, né? Nós estamos vivendo um momento delicado em que a gente tem essa inversão de valores, onde o certo é errado, onde você querer pautar pelas coisas lógicas causa muito entristecimento, muitos aborrecimento, mas eu ainda acredito na humanidade. Então, não só para honrar aqueles que já foram, que pisaram no chão que eu estou pisando hoje, mas para aqueles que estão por vir.
né? Eu preciso semear e deixar uma trilha muito mais tranquila, muito mais sólida, muito mais verdadeira, que é o que a gente merece. Então é só dando sequência ao ciclo do bem. É isso. Ubuntu, né? Eu sou porque nós somos.